três mudanças importantíssimas em 2023 para aposentados e pensionistas do INSS com a gestão de Lula na presidência. É o que você vai ver logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando e você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. Se você for novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar um joinha, porque esse vídeo precisa ser espalhado. Compartilhe, porque são as três mudanças mais importantes em 2023 para os aposentados e pensionistas, agora com Lula presidente eleito. Sem mais enrolações, vamos lá saber o que vai acontecer? Olha só. Com a posse do novo presidente eleito no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tá contente ou não? Deixa aí nos comentários, tá contente com essa mudança, aí essa alternância de poder, tá contente, acha que é da democracia, ficou descontente, não era o seu candidato? Deixa aí nos comentários pra gente saber qual a sua posição. E se não está contente, diga o porquê também, né? Tá bom? Pra gente fazer uma discussão sadia, sem ninguém se ofender. Pois bem, com a posse do novo presidente eleito no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, existe a possibilidade do reajuste do salário mínimo acima dos valores da inflação. Essa é uma que eu já expliquei no vídeo anterior, mas eu vou explicar outra coisa aqui, ó. Se houver esse reajuste de valores, vai impactar nos aposentados e pensionistas, nas aposentadorias e pensões do INSS e trabalhadores que recebem com base no salário mínimo nacional. A ideia vai na contramão do que o ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, havia posto em seu plano orçamentário em 2023, divulgado antes do segundo turno da eleição presidencial. Era uma ideia que era mais ruim para os aposentados e pensionistas, que era a questão da desindexação. Depois, no desespero, né, para não ter prejuízo na eleição, Bolsonaro acabou anunciando R$ 1.400, mas a ideia não era essa do ministro Paulo Guedes. O reajuste no salário mínimo é a primeira. O plano final de reajuste do piso nacional ainda não foi definido, mas está próximo disso, pois somente nessa quinta-feira se iniciou a transição de governo entre o atual governante e o eleito no último domingo. Existe a grande possibilidade de que o governo leve em conta uma média do PIB dos últimos 5 anos, o que daria um aumento de 1,3 a 1,4 no salário mínimo pago ao brasileiro. Outros estimam que seja utilizado novamente a regra de reajuste que era utilizada pelo PT entre 2006 e 2019, que considerava a inflação do ano anterior e também acrescentava o PIB dos últimos 2 anos. Com isso, seria considerada a inflação de 2023 até setembro, foi estimada em 6,54, e já com relação ao PIB, em 2021 houve um crescimento de 4,6 a mais do que 2020. De todo modo, apesar de estar incluso na previsão orçamentária federal, o aumento do salário mínimo acontece por meio de decreto presidencial, o que deve ocorrer em 2023, logo no comecinho, quando o presidente tomar posse. A expectativa, pessoal, é que fique em R$ 1.320, pelo que a gente está estudando, tá? R$ 1.320. Então é uma mudança, porque vai ter um ganho acima da inflação aí que a gente não tinha há bastante tempo. Outra mudança importantíssima, vai ter a recriação do Ministério da Previdência. Olha só, além do aumento real do salário mínimo, também é estimado pelos aposentados, e aí os aposentados e pensionistas sabem o quanto isso é importante, que haja a recriação do Ministério da Previdência. Segundo o Arley Martins, presidente da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, sem um ministério não tem como a gente negociar. O ministério havia sido extinto no governo Bolsonaro e havia apenas uma Secretaria de Previdência, inclusa no Ministério da Economia, e com isso Martins completou dizendo que, olha só, não tinha ninguém para nos receber, nem que fosse para dizer não. Agora, para nós, os aposentados, eu acredito que vai ser um pouco melhor, mais fácil. Vamos continuar lutando pelo que a gente acredita. Então, com o ministério realmente tinha muita reunião, tinha muita barganha, né? O aposentado pensionista podia lá protestar, reivindicar, e simplesmente foi extinto no governo Bolsonaro,
e agora é sim um grande ganho para os aposentados e pensionistas. A Cobap aí pode dizer melhor. Fora isso, os representantes dos aposentados também acreditam que pontos da reforma da Previdência poderão ser revistos com o governo, óbvio que com apoio também aí do Congresso, né, pessoal? Mas parece que as coisas estão caminhando nesse sentido. Varley Martins diz que, por exemplo, a mudança de cálculo do pagamento de pensões por morte gerou um grande impacto na vida dos pensionistas, especialmente as mulheres. Você que precisou de pensão por morte aí, infelizmente, deve ter tido uma surpresa não muito grata, né? Infelizmente, a pensão por morte ficou um absurdo. Outra mudança importantíssima, isenção do IR. Pessoal, isso aqui vai beneficiar muita gente se realmente ocorrer e já está previsto. Olha só. Outra medida que poderá beneficiar aposentados e pensionistas do INSS é a atualização da tabela do imposto de renda. Atualmente a faixa de isenção é de R$ 1.903. Isso quer dizer o quê? Quem ganha até R$ 1.903 não paga imposto. E poderá ser atualizada para R$ 5.000. É isso mesmo. O que, segundo Miguel Torres, presidente da Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical, reduziria em 80% os beneficiários do INSS que declaram imposto de renda. Então, imagina, 80% ficariam aí isentos de imposto de renda, o que é um ganho enorme, certo? Olha só, além disso, com a regra que define a isenção extra para aposentados a partir de 65 anos ainda em vigor, a faixa salarial para a cobrança do imposto de renda também aumentaria. Seria cobrado IR apenas de idosos com rendimentos mensais a partir de R$ 10.000, valor que ultrapassa o teto previdenciário atual, ou seja, que é de R$ 7.087,22, ou seja, não aconteceria. Então seria um grande ganho. Isso foi uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro que não aconteceu e que Lula parece que já está mexendo os pauzinhos para fazer essa alteração e dar poder de ganho aí de compra para os aposentados e pensionistas. O teto previdenciário também poderá chegar a 7.612 em 2023, aumentando assim o benefício dos beneficiários do INSS que hoje são barrados pelo teto do recebimento. Então, pessoal, resumindo aqui, salário mínimo acima da inflação, a gente deve ter o recálculo aí da tabela de isenção do IR, que é muito importante, e também a questão aí da reforma da Previdência, que a gente pode ter algumas alterações, né, muito importante, e a recriação do Ministério da Previdência Social, que vai dar muito mais poder aí para as entidades sindicais, para as associações dos aposentados e pensionistas barganharem, né, alguma coisa, protestarem, reivindicarem junto ao governo as situações que estão acontecendo. Então, são 3 boas notícias, a gente espera que se concretize e pelo que a gente estudou já estão saindo aí, já estão nas negociações do governo para o início deste ano. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar no primeiro comentário fixado aí você que está nos assistindo, você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui sempre para te ajudar. Eu agradeço muito a sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.